Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Começamos com a primeira notícia do dia aqui, o símbolo oficial do idoso, aquele que identifica os idosos para obter preferência no atendimento em geral, vagas de estacionamento e filas. Ele mostra a figura estilizada de uma pessoa arqueada e apoiada sobre uma bengala. Essa visão estereotipada e preconceituosa vai mudar, pelo menos aqui em Rio Preto. A Câmara Municipal acaba de aprovar lei, já sancionada pelo Executivo, instituindo o novo símbolo para representar a terceira idade. Saem a corcunda e a bengala, entram a postura ereta e a indicação 60+. Segundo o IBGE, os idosos representavam 10% da população de Rio Preto no ano 2000. Em 2013, o percentual passou para 14%. A participação só tende a aumentar. A estimativa da Fundação SEAD aponta que 22% do número de habitantes da cidade em 2030 terão mais de 60 anos. Esse percentual vai corresponder, então, a 106 mil pessoas. A dúvida é só se, a partir de agora, com o novo símbolo, as pessoas que ainda não têm 60 anos vão respeitar as vagas de idosos, por exemplo, nos estacionamentos, nas filas, etc. Tomara que sim. Mas a gente acha difícil que isso aconteça de repente, de uma hora para outra. Outra informação é que o juiz da Infância e da Juventude, Evandro Pelarim, determinou a internação por 45 dias na Fundação Casa do adolescente de 14 anos que furtou o carro de uma professora da Escola Estadual Nova Esperança, em Rio Preto, na tarde da terça-feira, dia 3. Esta será a segunda internação do jovem no mesmo ano, solicitada pelo promotor de justiça André Luiz de Souza. Em março, o mesmo adolescente foi acusado de integrar o grupo de adolescentes que tentaram incendiar uma sala na mesma escola. Na primeira vez, ele passou 30 dias internado na Fundação Casa. Reincidente em casos de violência escolar, o adolescente está atrasado nos estudos. Com 14 anos, ele deveria estar no segundo ano do ensino médio, mas com o baixo aproveitamento escolar, ele ainda não conseguiu passar da 6ª série do ensino fundamental. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade. Nós saudamos vocês para conversar sobre assuntos importantes. Entre eles, esse sobre o qual nós estamos recebendo dois amigos, dois convidados especiais do nosso programa. O Alexandre do Carmo, biólogo, chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Obrigado, Alexandre, pela presença. E o Otton Arruda, engenheiro agrônomo também da Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, Otton. Obrigado. É muito bom poder contar com vocês para a gente falar de um assunto tão importante quanto esse que a gente vai conversar aqui. O assunto é o seguinte: as podas de árvores. A Secretaria do Meio Ambiente está abrindo inscrições para mais um curso de podadores de árvores promovido pela Prefeitura, claro, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo. Essa capacitação vai ser realizada no dia 10, das 8h30 às 12 horas, no auditório do Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura. É isso mesmo, né? O objetivo é capacitar e orientar os podadores sobre as técnicas corretas de manejo, evitando com isso podas desnecessárias e drásticas nas árvores de áreas públicas e privadas. Temos problemas nessa área? Quem começa a falar sobre isso? A cidade comete muitos erros em relação a isso, as podas de árvores. A gente percebe que de vez em quando as pessoas abusam, erram na poda, cortam demais. Isso acontece mesmo? Fala um pouquinho sobre isso e como que as pessoas podem então se identificar os podadores que estejam habilitados pela Secretaria para que eles façam o serviço correto, né? Certo. Por favor, estejam à vontade. Bom, realmente as podas realizadas na cidade necessitam sim de um melhor acompanhamento, de uma maior orientação, né? Nós temos notado que, devido principalmente às escolhas das espécies inadequadas, vem levado a um aumento do número de podas realizadas de uma maneira inadequada, né? Acabam se podando mais do que o necessário e as árvores sentem, né? As árvores acabam regredindo, acabam aumentando a incidência de pragas e doenças, principalmente devido a ações de podas inadequadas. A responsabilidade pela poda é do proprietário do imóvel onde a árvore está plantada, é isso? Quer dizer, ele que tem que contratar o podador e ajustar com uma pessoa para fazer esse trabalho, não é a Secretaria quem faz, é isso? Sim. O munícipe deve contratar ali o seu podador de confiança, que esse podador seja um podador cadastrado, por isso o objetivo do curso, informar esses podadores, né? Informar e formar esses podadores para que eles saibam qual é a legislação vigente para isso, né? Como proceder essa poda da maneira adequada,
como levar esses resíduos da maneira adequada. Então, é interessante que o munícipe contrate podadores que tenham realização desses cursos e que sejam informados de que esses resíduos vão ser destinados de uma maneira adequada, né? Alexandre, já temos vários grupos de podadores formados por esses treinamentos da Secretaria, né? Quer dizer, já existe gente habilitada na cidade para fazer esse trabalho, é isso? Sim, esse é um trabalho que vem acontecendo há cerca de 2 anos, quer dizer, então periodicamente a gente reúne um grupo de pessoas que trabalham com a realização de podas e a gente faz essa capacitação. O que levou a gente a realizar esses cursos de capacitação para podadores? Que a gente identificou que no município estava tendo um número muito grande de podas drásticas. Quer dizer, a gente falou, tem alguma coisa de errado nisso. Por que está tendo esse aumento, né, dessas podas erradas? E por conta disso a gente sentou e chegou na conclusão que esses podadores precisavam ser capacitados. Quer dizer, então, atualmente, hoje, nós temos cadastrados na Secretaria 104 podadores que foram devidamente capacitados pelos técnicos da Secretaria, onde eles estão realizando as podas agora de forma adequada. Então, eles não podem alegar ignorância. Eu fiz a poda errada porque eu não tinha conhecimento. Então, esses podadores estão devidamente orientados. Quer dizer, então o podador vai lá, participa desse treinamento, desse curso, fica um período todo, um dia todo treinando sobre isso. A partir daí, então, ele é identificado, ele recebe uma credencial que o permite se identificar para o cliente dele, para as pessoas, que ele está habilitado para fazer aquilo. E a gente apela para as pessoas, então, que deem preferência para esses profissionais, né? Pessoas que tenham essa habilitação para fazer um serviço realmente adequado Isso, porque depois de capacitado, o podador ele encaminha para a Secretaria documentos pessoais, né, de identificação, e a gente elabora uma carteirinha. Então, essa carteirinha ela tem os dados pessoais do podador, inclusive o número de cadastro na Secretaria. E, paralelo a essa carteirinha do podador, a gente divulga no site da Prefeitura uma relação com o nome de todos os podadores. Então, o munícipe que quiser fazer uma poda sem se preocupar com uma punição futura, o ideal é que ele contrate um podador cadastrado. Ele pode estar acessando essa listagem através do site da Prefeitura Municipal, onde ele vai ter o nome do podador, inclusive até o telefone para ele entrar em contato. O que vocês falam em punição futura? Quer dizer, ele pode receber uma multa, por exemplo, por ter podado erradamente a árvore, é isso? Sim, com certeza, né? Primeiro fato, para que essa poda seja realizada de uma maneira adequada, primeiramente solicite uma autorização para a Secretaria do Meio Ambiente. Para qualquer poda? Qualquer poda, porque ele vai estar se resguardando de qualquer outro dano, né? Segundo fato, a partir do momento que essa poda foi considerada uma poda drástica e realizou-se uma denúncia, né, alguma pessoa acabou denunciando essa poda drástica e um fiscal foi no local e constatou que realmente essa poda foi drástica, ou seja, que essa poda foi negativa, que essa poda está debilitando a planta, essa pessoa pode sim ser punida de acordo com a legislação vigente. E essa autorização, Otton, para a pessoa obter autorização para fazer a poda, é simples de se conseguir? Eu sei que a Secretaria hoje está muito automatizada as coisas, estão muito automatizadas as coisas andam rápido lá. Tá bem fácil de conseguir essa autorização também, não tem muita complicação em relação a isso. Não há burocracia nenhuma, né? A pessoa pode solicitar por diversas maneiras, pode estar solicitando no poupa-tempo, no ganha-tempo, na Secretaria do Meio Ambiente, inclusive no próprio site da Prefeitura, ela pode preencher simplesmente um formulário online e automaticamente ela já vai receber um e-mail com o número do protocolo dela e rapidamente essa autorização já está liberada, né? Então, quem estiver fazendo a poda sem essa autorização pode estar cometendo uma pequena infração, pode estar sujeito a alguma punição em relação a isso. O bom é que tem essa autorização, é isso? Bom, com certeza é interessante ter essa autorização, você está resguardado, né? A partir do momento que essa poda pode ocorrer de uma maneira mais agressiva e houver uma denúncia, sim, essa pessoa vai ser atuada, sim. Tá certo. Alguma observação? Existem duas situações. Uma situação é o fato do morador fazer a poda sem autorização, então isso já é passível de multa. Certo. E a outra é se ele fizer a poda de forma drástica. Então, além dele correr o risco de fazer uma poda sem autorização, e se ele fizer uma poda drástica... Então duas vezes, está cometendo duas infrações. Duas infrações. Então é importante ressaltar isso também. Tá certo.
Agora nós estamos falando de árvores plantadas nas vias públicas, né? O que o cara tiver lá dentro da casa dele, no quintal, etc., não está sujeito à fiscalização de vocês. Ou estou enganado em relação a isso? Queria que vocês falassem sobre isso. Bom, da mesma maneira, a legislação municipal não envolve o fato de autorizar ou não corte de uma árvore dentro da casa da pessoa. Mas nada a impede de solicitar essa autorização. Por quê? Às vezes alguém pode denunciar e falar, olha, estão tirando uma árvore aqui, eu não sei de onde é. Aí a pessoa tem uma autorização. Não, eu tenho como comprovar que essa árvore geralmente são frutíferas, né? Eu estou retirando um pé de manga, um pé de abacate dentro da minha casa, estava me causando danos. Se ela tiver isso por escrito, não carimbado pela secretaria, com certeza, e se essa pessoa acaba sendo abordada no caminho por um órgão fiscalizador, por exemplo, a CETESB, Polícia Ambiental, ela tem como comprovar a origem desse material, né? Então, de certa maneira, como não tem custo nenhum para a população, não custa nada fazer da maneira correta, não é verdade? Claro que sim, é melhor, mais fácil, mais barato, né? Mais fácil, tudo mais É importante citar que a gente tem embora a gente não tenha esse respaldo na lei municipal, para autorização, quando falo do corte da árvore, a gente tem um amparo através de uma decisão de diretoria da CETESB, que dá esse amparo para que o município tenha competência para poder autorizar a supressão de árvores que estejam dentro de terrenos de áreas particulares. Bacana. Bom, a convivência das árvores e o meio urbano tem sido complicada, né? Ou por plantio de espécies inadequadas, ou por uma série de razões. Nas últimas chuvas, por exemplo, a gente sempre tem notícia de que a convivência das árvores com a fiação elétrica, por exemplo, causa problema. Nós tivemos esta semana um temporal forte em Rio Preto. Vocês têm notícias? Tivemos problemas com relação às árvores? Como é que está essa questão? Bom, realmente, né, é um fato complicado a parte de arborização urbana, porque em épocas de muito sol e muito calor, inúmeros os pedidos para realizar plantios de árvore. Em épocas de chuva, aumenta-se muito o pedido de supressão de árvores, né? Principalmente em épocas de muito chuva, de muito vento, ocorre sim quedas de árvores, né? Pelo que nos foi computado, mais de 30 árvores caíram, né? E a necessidade então desse corte, fato que pode sim ser evitado a partir de que a pessoa solicite a vistoria da árvore da sua casa, ou até mesmo de vias públicas, né? Claro. Solicite que essa árvore seja avaliada por um profissional e que faça se necessário fazer uma poda, faça de uma maneira preventiva, para que corte-se galhos secos, galhos danificados, que tenham risco de cair com uma chuva, né? Então isso é interessante a população ajudar também a prefeitura para estar fiscalizando esse fato de árvores com risco de queda, com danos, né? E a pergunta é se a pessoa pode realmente contar então com a Secretaria do Meio Ambiente para orientá-la em relação a isso, porque o objetivo é realmente orientar, né? Não, com certeza. A Secretaria está sempre de portas abertas para receber munícipes, para receber podadores, né? Muitos podadores acabam não indo atrás da carteirinha porque eles têm medo de acabar se expondo. E pelo contrário, a partir do momento que você apresenta, você demonstra que você faz um serviço de qualidade, a sua maior vitrine é a exposição. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Fato desse podador fazer um bom trabalho, dele estar lá no nosso site, de nós temos um cadastro, nós acabamos indicando esses podadores para outros novos serviços, né? Sem dúvida. Daqui a pouco a gente tem algumas imagens aí trazidas por vocês lá da Secretaria que a gente vai até aproveitar para vocês orientarem sobre podas equivocadas, erradas, corretas, etc. Mas antes eu te perguntar uma outra coisa. Os resíduos, o que sobra, os galhos depois da poda feita, é a responsabilidade de quem a remoção desses galhos? Eu sei que já surgiram empresas de cata-galho em Rio Preto, o lixo não pode levar, então isso fica acumulado ali. Em época de calor forte, aquilo seca totalmente, correndo o risco depois de alguém colocar fogo naquilo. Como é que é isso? De quem é essa responsabilidade da remoção dos galhos, dos resíduos? Como bem mencionado, no passado nós tivemos uma série de problemas com relação à coleta desses resíduos resultantes da poda e do corte de árvores. E por conta disso a gente setorizou a cidade. Então a cidade está dividida em 4 setores, onde, por exemplo, esses setores estão divididos por cores, né, para facilitar o nosso trabalho na Secretaria. Entendi. Vamos imaginar que o setor 1 é a cor azul. Então, essa semana, a autorização para poda e corte está no setor azul. Semana que vem vai para o setor verde. Então, quando girar o ciclo para o setor 2,
os caminhões da Secretaria de Serviços Gerais, que é responsável pela coleta dos resíduos, vai passar no setor 1 fazendo a coleta desses galhos. Quer dizer, então vai uma espécie de um rodízio dentro desses 4 setores. A coleta é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Gerais, não da Secretaria do Meio Ambiente. É um trabalho em conjunto, quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente faz a autorização para o corte ou para a poda. A gente faz um despacho, encaminha semanalmente um relatório para a Secretaria de Serviços Gerais, onde a Secretaria fica de posse de todos os pedidos que foram autorizados. E o que acontece? Toda semana tem uma pessoa da Secretaria de Serviços Gerais que entra em contato com os pedidos que foram autorizados, avisando que está dentro do período para a pessoa fazer o Mais uma corte. informação que confirma a importância da pessoa pedir autorização, né? Só é coletado os resíduos em quem pediu autorização. Perfeito. O serviço de coleta não é feito ao acaso, ele é pontual. Né? Rio Preto é uma cidade muito grande. Então ele só vai coletar os resíduos aonde pediu autorização, que nós temos essa informação, né? E nós sabemos também que grande parte dos podadores já prestam o serviço, né, de fazer a poda ou a supressão, e a grande maioria também destina o resíduo para um local apropriado. Ou seja, ao longo desse curso, nós acabamos instruindo para que esse material seja devidamente destinado aos pontos de apoio. Né? Caso ele preste esse serviço, então, de poda e carregamento, que ele não faça esse descarregamento, né, em qualquer lugar, em terrenos baldios, né, vai causar um problema ambiental, é claro. Então, quem presta esse serviço de levar o material, que leve para o local adequado, né, para um dos nossos diversos pontos de apoio distribuídos ao longo da cidade. Tá certo. Bom, nós vamos ver as imagens que a gente tem aí sobre podas de árvores. Eu queria que o Alexandre e o Otton fossem explicando o que está acontecendo aí. Por exemplo, essa imagem. Essa imagem é aí o trabalho foi feito corretamente, não foi? Fala um pouco sobre isso. Não, esse caso nós estamos trazendo, né? Fica no Brasil, é na cidade de Curitiba, é um dos locais mais visitados, considerados uma das ótimas arborizações do Brasil, né? A gente Curitiba nota, é um bom exemplo, né? Com certeza, uma das cidades mais arborizadas. A gente nota que, de maneira geral, a temperatura nesse local é sempre, em média, 5%, 5 graus abaixo da temperatura média normal. A gente nota um perfeito equilíbrio entre árvore, meio urbano, estacionamentos, vias públicas, né? Ou seja, as copas foram elevadas de uma maneira que não está causando nenhum transtorno, nem com fio, nem com veículos, né? Pelo contrário, né? É um ambiente extremamente harmonioso e calmo, né? Aliás, Curitiba é um exemplo nisso, sem dúvida, né? Bem bacana isso. Vamos ver outra imagem, e aí? Aqui nós estamos notando uma árvore em harmonia com a via pública, né? A gente nota um ipê branco, que é uma árvore de grande porte, porém, a gente nota que nessa casa, de frente a ela, não há fiação. Ou seja, não há necessidade de fazer uma poda drástica, ou uma poda corretiva, porque tem espaço suficiente para que essa árvore cresça, se desenvolva e demonstre toda a sua beleza natural, né? A gente nota também a calçada, né? Ó, a calçada que é considerada uma calçada ecológica, uma calçada com grama. Essa é mais de fora também, não é de Rio Preto. Que facilita, não é de Rio Preto, né? Mas já em Rio Preto há inúmeros casos dessa maneira também. Você falou sobre a convivência com a fiação, deixa eu só fazer uma pergunta rápida em relação a isso. No caso de estar havendo um conflito entre a árvore e a fiação, a concessionária de energia elétrica tem alguma responsabilidade, tem algum direito de fazer essa poda pelos critérios dela, etc., ou não? Ela sempre consulta a secretaria? Como é que funciona isso? A concessionária de energia elétrica ela tem uma autorização da secretaria que autoriza a fazer uma poda em caso emergencial. Quer dizer, então está tendo uma interferência da fiação com a árvore, ele pode ir lá fazer essa poda emergencial. Desde que mantenha a questão da arquitetura da árvore. Quer dizer, a gente sempre orienta que seja uma poda em V, quer dizer, você não precisa ir lá cortar a copa totalmente. Quer dizer, muitas vezes o que a gente observa? Quando tem alguma interferência da árvore com a rede elétrica, o município vai lá e faz a poda da copa, né? Quer dizer, então, tirando toda a arquitetura da árvore. A arquitetura e o sentido da arborização mesmo, né? O frescor da árvore e tal. Quer dizer, ela perde a função, digamos assim, né? Quer dizer, não é essa a ideia. Então quer dizer que a concessionária, no nosso caso aqui a CPFL, está antenada com isso, ela cumpre as orientações técnicas em relação a isso. Sim, e a gente está todo o tempo fiscalizando também. Independente deles terem autorização, eles estão passíveis
de fiscalização por parte da Secretaria. E havendo alguma situação que esteja contrário àquilo que fala a norma, eles são passíveis de punição. Perfeito. Vamos ver as próximas imagens para a gente obter aqui os comentários do Alexandre e do Otto. Essa aí. Não, esse é um gráfico, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, essa é uma tabela, essa é uma tabela que compara, né, Rio Preto com outras cidades com praticamente um número populacional muito semelhante, onde a gente nota ali na quarta coluna a porcentagem de arborização tem um valor ali superior a 96%, em comparação com outras cidades de números de 77, 68, que demonstram que, muitas vezes o pessoal fala que Rio Preto não é uma cidade arborizada, não é bem realidade, né? Rio Preto tem uma arborização compatível e muito boa em comparação com outros municípios do mesmo porte. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi essa informação algum tempo atrás, uma reportagem do jornal OK, aqui em São José do Rio Preto, falando exatamente isso, que o índice de arborização aqui estava muito acima da média, etc. Cheguei a ficar surpreendido com isso, mas números estão aí, né? Provam isso. Sim, e esses dados, inclusive, eles foram levantados pelo IBGE em 2010, onde eles inseriram essa informação dentro do levantamento do censo que eles realizam no município. Quer dizer, então, eles avaliaram árvores existentes de frente a cada domicílio. Quer dizer, então, Rio Preto se destacou muito bem nesse sentido. Tá certo. Uma cidade quente como essa precisa mesmo ter essa preocupação, né? Vamos ver, nós estávamos vendo um gráfico, e esse gráfico está dizendo o quê? Bom, aqui nós estamos observando que nem tudo são flores, né? Embora Rio Preto seja uma cidade bastante arborizada, principalmente nas áreas de bairro, né? Ou seja, na área central a gente nota uma baixa quantidade de árvore, essa população arbórea não é muito bem equilibrada. A gente nota que mais de 66% das árvores da nossa cidade é constituída por uma única espécie, o oiti. Nossa. Né? Isso, diversas pesquisas, outros profissionais já mostraram que é um fato muito perigoso, pois quando uma árvore só é maior do que 10 a 15% da população da cidade, imagine se vier uma praga que combate o oiti, uma doença que ataca o oiti. Imagina o dano que vai acontecer nessa população arbórea da nossa cidade, né? Quer dizer, a arborização também tem moda, né? Quer dizer, nem sempre foi o oiti, né? A gente sempre... Antes era canelinha, né? Na década de 90. Sibipiruna. Isso. Agora tem sempre essas árvores. Geralmente as árvores que estão floridas na época são as árvores que são mais doadas no viveiro. Agora, no caso, o resedários estão muito bonitos, estão sendo muito procurados, a pata de vaca. Então existe, né, uma certa moda, uma certa procura, né? Então, esses gráficos, esses levantamentos que a Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo, é muito importante para que a gente consiga direcionar a arborização do município. Né? Quer dizer que mais de 66%. 66%. E essa é uma informação quentinha. Inclusive, a gente acabou de finalizar esse relatório agora em outubro. Quer dizer, a gente está passando aqui em primeira mão essas informações aí referente a esse levantamento. O importante é que as pessoas, sempre que for pensar na necessidade de fazer um plantio de uma árvore em sua casa, em frente à sua casa, em qualquer local, consulte o pessoal que entende, a Secretaria está à disposição para isso, né, para orientar. Gente, as espécies mais indicadas aqui hoje são essas e essas, para que não haja esse tipo de problema. Realmente é um problema, como você disse, né? Sim. Em relação à questão da diversidade, como foi colocado ali, que a gente viu que mais de 60% é oiti, então a gente vem trabalhando nesse sentido, para poder orientar a população a colocar espécies diferentes, né, que não seja o oiti. Mas, igual falou, existe aquela cultura, que tem muito oiti na cidade, eu quero plantar oiti. Então a gente tem trabalhado nesse sentido também. Equilibrando isso. Né? Tem mais imagens ainda? Tem. Ainda temos imagens ali, vamos ver. Então aqui é uma demonstração de uma poda realizada de uma maneira equilibrada. O que aconteceu? Isso é aqui em Rio Preto. Isso é aqui em Rio Preto, né? Ele respeitou a arquitetura da árvore, ou seja, ela mantém a forma original. Deixou uma sombra gostosa Deixou ali embaixo. uma ótima sombra, né? E o indivíduo já está lá recolhendo o material, os resíduos, não está deixando esse material para que venha entupir boca de lobo, dessa maneira. Então é uma maneira, ele levou a copa, pode notar que é muito fácil uma pessoa ali passar por baixo dessa árvore, não vai estar se enroscando, né? É uma poda de uma maneira bem equilibrada, uma poda indicada. De maneira alguma, né, Otton e Alexandre, as árvores devem oferecer algum obstáculo para as pessoas transitando ali, né? Existem alguns casos que os galhos são muito baixos, a pessoa tem que se abaixar para passar. Em outros casos, as raízes acabam estourando as calçadas, etc., impedindo que as pessoas transitem normalmente. Quer dizer, tem que tomar cuidado com tudo isso, né?
É isso? Inclusive na sequência a gente vai mostrar outras imagens que a gente vai poder verificar essa questão da raiz, né? Quer dizer, legal. então, talvez, muitas vezes, a espécie é uma espécie inadequada, foi plantada na calçada, e o que vai acontecer de estar estourando. Esse desenho, esse gráfico, essa ilustração está mostrando o quê? Exatamente o que está... Ela está mostrando o ideal de uma poda saudável. A gente nota o quê? Na imagem depois. Ela manteve a mesma arquitetura, ou seja, foi respeitada a característica natural dessa árvore, foram retirados os galhos mais baixos que poderiam estar atrapalhando, causando um dano para um pedestre. Foi aquela região interna, que é uma região que geralmente numa árvore está cheia de galhos mortos, foi realizada essa retirada desses galhos, e a gente nota que, realizando a poda dessa maneira, nós criamos ali um corredor de ar. O que acontece? Dessa maneira, quando numa condição de uma tempestade, de um vento forte, é melhor a passagem de ar por dentro dessa árvore. Diminui muito a inclinação dessa árvore e reduz muito a possibilidade dessa árvore cair. Né? Seria uma poda adequada, né? Uma poda que a gente recomenda, olha, que seja realizada em no máximo 1/3 da árvore. Entendido. Bacana, muito importante essa observação da ventilação que fica respeitada ali para a árvore não se inclinar em função da ação do vento. Né? Vamos lá, a próxima imagem. Nós temos aí então uma poda drástica, que a gente nota que foi realizada a completa exclusão da copa dessa árvore, não ficou, né, não respeitou ali a poda de no máximo 30% ou 1/3. Né? E a gente nota que, além de essa árvore perder toda a sua função, não está projetando sombra, não está liberando oxigênio, né, puxando água para a atmosfera, e a rebrota dessa árvore está condenada, né? Isso que eu ia te perguntar, essa árvore está correndo riscos. Muitas dessas árvores não toleram poda e acabam morrendo, e quando ela não morre, a rebrota dela ocorre de uma maneira muito ineficiente. Ela acaba perdendo uma relação entre copa e raiz, e ela acaba emitindo uma grande quantidade de galhos fracos, que são galhos que possivelmente vão estar sujeitos a quedas ou ao ataque de pragas e doenças. Tá certo. Temos mais imagens ainda? Temos, sim. Vamos lá. Aqui são outras podas drásticas, né? Ali ainda ficou um pouquinho de folha ali na barra da saia, mas a gente nota que cortou muito os galhos muito grossos, né? A gente nota, é como se fosse uma pessoa, né? Mas ali, certamente ali tem alguma coisa a ver com a fiação, né? Alguém teve essa preocupação. Teria jeito de fazer diferente aí? Poderia ser diferente, né? Poderia ter pegado um pouco mais leve nessa poda, né? Embora ela está visando a fiação, a gente nota que a fiação está bem mais alta, né? Sem dúvida. A poda, quanto menos se poda, melhor é a reação da árvore e menor vai ser a rebrota dela, tá? Entendi. E é como se fosse uma cirurgia. Quanto menos a gente agride a árvore, melhor vai ser a reação. Tá certo. A imagem que nós estávamos vendo aí agora é o dos tubos, né? Quer dizer, então a população tem aquela cultura de falar, eu vou plantar a árvore num tubo porque ela não vai estourar a calçada. Quer dizer, isso não é verdade. Quer dizer, então isso é um mito. Ela estoura a calçada e o tubo também. Justamente, né? O que a gente observa ali? Vai chegar num estágio que o caule da árvore vai crescer e ela não vai ter espaço. Quer dizer, ela não tendo espaço para desenvolver, ela vai estourar o tubo, vai estourar a calçada. E um outro ponto importante ressaltar que é o seguinte, o tubo ele vai ser um limitador para o desenvolvimento da raiz, porque a raiz ela cresce... É uma violência contra a árvore, né? Sim. Colocar esse tubo, né? Porque ela vai estar impedindo o desenvolvimento da raiz, quer dizer, a raiz de sustentação. E não vai resolver o problema. A árvore pode perder a estabilidade e vir a cair também. E isso não é indicado de jeito nenhum. Em hipótese alguma, a gente não recomenda. O ideal é isso, quer dizer, então... Você faz um requadro maior, isso. Quer dizer, para que a árvore tenha espaço para crescer, sua raiz desenvolver, e dessa forma não vai estar danificando a calçada. Esse é um exemplo, o requadro é maior, mas só que consumiu metade da calçada, né? Isso não tem outro jeito, tem que ser assim. Porque nesse caso aqui, o que a gente observa? Quer dizer, já é uma árvore, por conta do sistema radicular ali, a gente vê que já é uma árvore já que tem uma certa idade. Quer dizer, então, essa calçada já passou por uma reforma. Quer dizer, então, para ele não ter que retirar a árvore, ele fez essa adaptação. É lícito fazer isso, é legal fazer isso, é bom fazer isso. Desde que seja preservado ali entre 1,20 m a 1,5 m para a passagem de um pedestre, o restante da calçada pode e deve sim ser completado por um requadro ideal, né? Aqui temos até uma foto de um requadro mais moderno, né? Olha como fica legal. Ele não quis deixar um requadro maior, mas ele fez toda a proteção da raiz
Quer dizer, não tendo a necessidade de fazer o corte. Porque muitas vezes a pessoa fala, vou fazer um corte de raiz por conta que está estourando a calçada. Mas isso vai estar desestabilizando a árvore. Além do que pode estar servindo como uma porta de entrada para patógenos, né? Para fungos. Isso pode levar a árvore à morte. E aí? E aqui parte do curso também, né? Que a gente comenta sobre, além da poda em si, né? Do fato do aspecto de legislação, do aspecto de técnicas de poda, como o podador deve se preservar, né? Tanto como a utilização dos EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção, relacionados a estar com uma roupa, no caso refletiva, né? Certo. Luvas, protetor auricular, protetor, né? Evitar algum fuligem, algo que venha cair nos seus olhos, né? Capacete. E também os EPC, são os equipamentos de proteção coletiva, que ele não está preservando também só a sua vida, sim a vida dos transeuntes que estão por ali, né? Claro. Com risco de cair um galho. Então, colocar ali os cones, faixas refletivas, né? Indicadores. Sinalizar que aquilo está em obra. Sinalizar que uma poda está sendo realizada naquele momento e que galhos podem vir a cair, né? Então, isso é um fato que os podadores devem estar atentos, né? Importante destacar que caso haja algum acidente envolvendo um transeunte, por exemplo, isso é responsabilidade do morador ali, né? Do munícipe que tenha solicitado aquele trabalho, né? Quer dizer, é uma coisa complicada, é bom se prevenir em relação a isso. Sim, e quando o morador ele vai retirar a autorização da secretaria, vem um item lá falando que quando ele for executar o serviço, é de responsabilidade dele. Quer dizer, se de repente essa árvore vir a cair em cima de um carro, uma casa, quer dizer, então toda a responsabilidade quem assume é o morador. E ele próprio, com frequência, vai se utilizar de escadas, essas coisas todas, quer dizer, que ele tem que tomar cuidado também com quedas dele próprio, aquela história de EPI, né, do equipamento de proteção individual, né, ele tem que ter cuidado em relação a isso. Se precaver, né? Tem mais imagens ainda ou já esgotamos todas as imagens? Acho que acabou. Que bacana, hein? Conversamos bastante sobre isso, acho que orientamos bastante as pessoas a respeito, olha só, da importância de contratar pessoas habilitadas para realizar um trabalho que a gente pode imaginar que seja simples, mas não é tão simples assim. Tem uma necessidade de uma habilitação mesmo, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Não, com certeza. E todas essas informações que a gente passou aqui, a gente procura estar passando para o podador também, porque quando ele for visitar o morador, ele tem essas informações para poder ser um multiplicador, tá passando essas informações para a população. Bom, se as pessoas quiserem recorrer à secretaria agora para solicitar, por exemplo, a indicação de um podador, pode ligar lá ou ver no site, tem os nomes lá das pessoas que podem fazer esse serviço, né? Sim, pode estar consultando o site da prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br, aí entra no subportal da Secretaria do Meio Ambiente e quem não tem acesso à internet pode entrar em contato na secretaria através do telefone 3202-4010, que nós estamos lá para estar passando essas informações. Da mesma forma, os podadores que quiserem participar do curso, da capacitação, podem se inscrever através desse telefone também. Isso, pode entrar em contato através do telefone, que tem uma pessoa que vai estar atendendo e vai fazer a inscrição. 3202-4010, 3202-4010. É importante que você, podador de árvore, quer se especializar, se aperfeiçoar nesse trabalho, recorra esse ensinamento, essa orientação, essa consultoria da Secretaria para melhorar para todo mundo, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, convidá-los a voltar outras vezes, às vezes sempre que vocês quiserem, para a gente conversar sobre esse e sobre outros assuntos, e são muitos assuntos relacionados com o meio ambiente, de interesse geral, de interesse de todo mundo. Obrigado, Alexandre, obrigado, Otton. Obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez esse espaço que foi disponibilizado e a gente está à disposição lá na Secretaria para orientações necessárias. Bacana. Conversei com o Alexandre do Carmo, que é biólogo e chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, e o Otton Arruda, que é engenheiro agrônomo também da Secretaria aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela.
Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com Mais Médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e, por que não, até do mundo. Nesse bloco do programa nós vamos falar sobre um evento que está em curso, está sendo realizado neste momento em São José do Rio Preto.
ao divulgar na semana passada esse evento, conversando com o pessoal aqui, a gente até se surpreendeu com o volume, né, a realização, a importância desse evento, né, que é o FIDESP, né, o FIDESP, o Fórum Internacional de Dança em São José do Rio Preto. Tem uma vastíssima programação, várias apresentações, vários workshops e tal. E nós, nesse momento agora, nós vamos conversar sobre uma dessas atrações aí. Nós estamos recebendo aqui a Denise Mata, que é bailarina e coreógrafa, e o Michel Masson, ator e bailarino. Eles estão participando de um workshop sobre videodança. E eu vou começar conversando com a Denise exatamente sobre isso. O que é videodança, Denise? Como a gente explicar para a pessoa que não tenha conhecimento disso ainda, como que a gente pode definir videodança? É uma outra, não é dança, não é vídeo, mas é mais uma coisa. Isso, a gente costuma definir que videodança é um híbrido, que é uma fusão entre vídeo e dança. Não necessariamente a dança que a gente só vai num teatro e vai fazer um registro de dança, e não necessariamente um videoclipe. É um vídeo que foi pensado, que foi roteirizado, e a dança foi exatamente estudada para a pessoa saber onde está captando, o que ela quer editar, para poder criar uma história e ser mostrada. Bom, e assim popularizar. E esse é o tema, né, do workshop que você está coordenando aqui. Sim, descobrindo a videodança, exatamente isso, para as pessoas descobrirem a videodança. Eu estou vendo aqui, isso, daqui a pouco a gente podia até você falar sobre isso. Está orientando aqui as pessoas para que quem for participar leve o seu equipamento de gravação, que seja até um telefone celular, etc. Porque ele mesmo é que vai gravar aquilo, vai dançar também, não vai? Como é que é isso? Explica um pouquinho sobre isso. A gente vai propor alguns exercícios, é claro que em 3 dias, 6 horas de oficina é impossível a gente fazer todo um aparato de começo, meio e fim. Claro. Então, a gente vai começar alguns exercícios, então as pessoas vão estar criando movimentação e filmando o que elas estão, a partir de um roteiro que elas mesmas vão elaborar. E aí tem uma plataforma também fora do Brasil, acho que é Itália ou Reino Unido, eu juro que agora não me recordo, que tem um festival de videodança para celular. Você só grava e você só assiste via celular. Isso é uma plataforma totalmente diferenciada. Então isso é interessante, que você não precisa do equipamento profissional específico para estar gravando. Você precisa de alguém disponível para estar captando, para estar editando e para estar disponibilizando. Por isso que eu falei, qualquer pessoa com acesso ao celular, que hoje é tão popularizado... Todo mundo anda com a câmera no bolso. Todo mundo tem. Michel, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a fascinação, o fascínio que isso desperta nas pessoas? O fato da dança estar acoplada com a possibilidade de você estar registrando aquilo em imagens. Assim, a dança, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes, né, ela chega muito rápido para quem está ali, não só o bailarino ou o ator, no meu caso, mas para o público, né? O público se encanta pela movimentação, pela composição da trilha sonora, e a dança no vídeo, que conta uma história ou não, né, não necessariamente uma história, ela tem essa questão técnica que o cinema nos traz, né? Que você tem um roteiro muito bem pensado, com storyboard, que são aqueles desenhozinhos que compõem um roteiro, enquadramento de câmera, que é a linguagem do audiovisual, né? Então você e está com esse contato manual, você faz, é artesanal. Por isso que a oficina se chama Descobrindo a Videodança. Então esse é o fascínio. Ele é a partir da dança que você mesmo faz, você capta, você cria, você dança, é esse híbrido. Né? Realmente é uma linguagem diferente, não é vídeo apenas, não é dança apenas. Explicar é mais complicado, mas se você foi assistir você já fica fascinado pelo primeiro que você assistir, você fala, eu quero trabalhar com isso. Inclusive, falando, não sei se estou adiantando o assunto, mas vendo para você instigar e fazer. Está rolando lá na Oficina Cultural, que é a Casa da Cultura, na Dinorá de Mello. Dinorá do Vale. Do Vale, isso. É uma mostra que a Denise selecionou e está passando pela TV algumas videodanças. Na realidade, essa mostra, ela é o resultado da curadoria realizada na nossa primeira mostra internacional de videodança lá da cidade de Ribeirão Preto, que é a nossa cidade. E aí, ano passado, a gente conseguiu realizar. Então, como ela funciona? Ela é realizada em telões a céu aberto na esplanada da cidade, do centro da cidade. Então, qualquer pessoa pode passar, pôr um fone de ouvido e assistir videodança. Então, é uma maneira de fomentar também. Muitas pessoas que não sabiam nem do que se tratava, já se encantaram, porque tem assim, estou passando na rua e estou assistindo a videodança. Sim. Que bacana. Deixa eu apresentar então alguns dados aqui sobre a Denise,
para a gente aprofundar nesse assunto. É bailarina clássica e contemporânea, formada na metodologia cubana de balé. Isso. Aliás, um parênteses rápido aqui, né? O que explica tanta popularidade, tanto fascínio que o cubano tem pelo balé, né? Impressionante. Porque lá em Cuba, o que a gente aprende estudando até sobre a metodologia. Lá em Cuba, um bailarino tem o mesmo status que um médico, porque ele trabalha o corpo, ele trabalha a tradição e ele trabalha a cultura. Então, o bailarino tem um valor, até um salário equiparente. E lá eles valorizam muito. A cultura aqui no Brasil não é tanto, deveria ser mais. Pois é, realmente impressionante. Já que a gente está importando médicos cubanos, podia importar também bailarinos cubanos. Bom, também professora e coreógrafa, dirige a companhia de dança e teatro Abrindo Portas de Experimentação Cênica, cujo trabalho foi apresentado em várias cidades brasileiras e em festivais no Chile, Espanha, Uruguai, Colômbia e Argentina, e é diretora artística do IMA Ribeirão Preto, né? Mostra Internacional de Dança, Imagens em Movimento, de Videodança, Imagens em Movimento a céu aberto. Como é que é isso? Vocês colocam a câmera no local, digamos ali, em frente ao teatro... É o Teatro Pedro II. Pedro II, lá mesmo, lá na Praça 15. São 3 telões em forma de C, passando das 10 da manhã às 8 da noite, videodança. Então, foi o que eu comentei, as pessoas chegam, põem um fone de ouvido, para não atrapalhar o outro, colocam um fone de ouvido e podem ficar o dia inteiro se quiserem. E é legal porque a gente conseguiu atrair, tem fotos de registro, uma criança de 1 ano, fascinada pelos vídeos, e uma senhora acima de 80, também falou que voltou uns 3 dias, que ela falou que ela queria assistir tudo, mas não dava num dia só. Então ela voltou uns 3 dias. Então, puxa, que bacana. E popularizou a dança, porque às vezes assistir um espetáculo tem aquele tempo específico para pagar o ingresso, para uma caixa fechada, para um teatro. Na videodança são vídeos, então ele vai ficar passando toda hora. Eu não consegui assistir agora, eu posso voltar e assistir amanhã. São 3 dias e os vídeos são subsequentes, né? Termina a escala de filmes, se repete e é no calçadão para abranger um número maior de pessoas, para conhecer também, né? Não ficar num lugar fechado, onde você entra, né? Que bacana. E esses vídeos, esses registros, você está mostrando aí nesse workshop que você está... Essa curadoria que foi realizada ano passado, a gente recebeu 97 inscrições e aí selecionaram 30. Essas 30 são de 17 países. E aí a gente trouxe essa curadoria. Desses 30, a gente trouxe para cá para fazer essa parceria com o Fidesp. Então qualquer pessoa pode chegar e assistir. Está passando lá na Fred Navarro. Isso, na Oficina Cultural Fred Navarro da Cruz, que fica na Casa de Cultura de Norado do Vale, pela companhia Abrindo Portas de Experimentação Cênica de Ribeirão Preto, São Paulo. Que bacana. Tomara que bastante gente vá lá, veja e estimule. Descubra, né? Descubra, exatamente. A ideia é sempre essa, né? Que bacana. Bom, o workshop que você está coordenando aí começou ontem, vai até amanhã, não é isso? Mas hoje tem um evento, uma apresentação, hoje às 19 horas, lá no centro, na Oficina Cultural Fred Navarro da Cruz, que fica na Casa de Cultura de Norado do Vale, o Vagamundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um espetáculo de 2007. E ele fala um pouquinho sobre estresse, sobre nó na garganta, sobre sufoco, sobre a nossa vida cotidiana. Será que todo mundo sabe o que é isso, né? E assim, eu tenho uma vaga, né? de gravata. Então, para dar essa sensação de sufocamento mesmo, de não consigo respirar. Uma vez me disseram, assistindo uma pessoa em São Paulo, que todo mundo hoje em dia, de criança a adulto, a terceira idade, tem a sua gravata pessoal. Que são esses 24 horas que a gente tenta solucionar e organizar o tempo. E isso, o espetáculo é isso? Então. É isso, é um solo de dança, como eu disse, de 2007, e fala exatamente isso, sobre essa Bom, quem quiser ir lá, hoje às 19 horas é de graça, é só aparecer lá. Inclusive o Fidesp inteiro é gratuito, o evento, né? As apresentações, os workshops, a mostra na Fred Navarro também. Aberto para quem quiser chegar e sentar e curtir. E através do site, todas as informações, as pessoas podem ter dados sobre a programação do Fidesp. É até difícil a gente falar, porque tem muita coisa realmente. Estou falando de um dos eventos marcados para hoje aqui em Rio Preto. Mas a Denise e o Michel nos trouxeram aqui algumas imagens, alguns vídeos, né? Eu vou mostrar e gostaria que vocês fizessem algum comentário sobre eles. Esse primeiro é o Cromos, né? É um espetáculo de videodança. Vamos ver, e eu pedi para a Denise comentar. Vamos ver. Esse foi o nosso primeiro trabalho com videodança. Ele surgiu a partir de um workshop lá em Ribeirão Preto,
de roteiro para cinema mesmo, voltado ficção ou documentário. E aí tem uma história engraçada, né, Dê, que... a gente foi encerrar um workshop de cinema, perguntaram pra gente, vocês querem realizar uma ficção ou um documentário? A gente falou, a gente quer um videodança, nem eles sabiam o que era. E aí a gente realizou e a partir desse momento o menino que é um cinegrafista se apaixonou até pela ideia, já quer produzir mais. Claro. E é esse que realmente ganhou vários prêmios na Colômbia, no Chile, fora do Brasil. É muito inovador, né? Mas se você tivesse que definir, é ficção ou documentário? É videodança. É videodança, tem e não tem um roteiro, uma história para ser contada, né? Tem toda essa técnica que o cinema propõe pra gente, né? De enquadramento, de tratamento de imagem com iluminação. Exato. Né? Isso tudo é a visão do criador, né? Sim, exato, ele que define isso. E tudo definido como num storyboard também, né? Tudo é bem claro, bem bacana. Está definido o que você quer colocar em cena. Claro que às vezes tem uma cena que a gente não pensou e acaba surgindo do nada. E acabam sendo as que e às vezes a gente grava 2, 3 horas de material para utilizar 5 minutos. Exato. Então quanto mais material, mais opção você tem para editar. Isso é próprio da produção do cinema, de vídeos, de exato. Do videografismo, tudo isso é. Esse em específico a gente começou às 7 da manhã, acabou às 7 da noite numa segunda, só de captação de imagem. Muito bacana mesmo. Nós estamos vendo, o pessoal em casa está vendo, está ouvindo aí uma musiquinha de fundo, né? Uma trilha, né? Do videodança. Sim, e a gente costuma dizer também que a gente é o que a gente mais viaja sem sair do lugar. Porque vai para a França, vai para a Espanha. É bem interessante. Muito bacana, muito legal. Cromos, esse foi o primeiro trabalho de vocês? Foi o nosso dos primeiros? Trabalho de 2012. 2012. Foi exato. Você falou agora há pouco, antes de começar, a gente estava conversando, no Brasil relativamente recente a experiência da videodança. Sim. Em outros países do mundo, inclusive vizinhos aqui, Argentina, por exemplo, já estão na nossa frente. Fala um pouquinho sobre isso. Aqui no Brasil, eu acho que a produção começou há uns 15 anos, que produziam, mas não tinham festivais. No Rio de Janeiro tem um forte, que é o Dança em Foco. E aí o Dança em Foco, ele é exatamente sobre isso, sobre videodança. Mas existe há 13 anos aqui no Brasil, e aí daí começou a fomentar em alguns lugares. Eu sei que agora tem em Manaus, tem em Pernambuco, tem em Brasília. E agora no Brasil, na Argentina existe há 20 anos, que eu fui convidada até a dar uma palestra lá. E aí eu acho que na Europa existe há 25 anos. Eu acho que desde que começou a surgir o cinema, as primeiras captações de imagem têm a ver com dança. Entendeu? E aí a gente começa a experimentar. O que eu acho interessante ressaltar é que alguns grandes companhias de dança, como aqui no Brasil o pessoal da Deborah Coker, fora, o La Steps, o Mercy Cunningham, também começaram a trabalhar com videodança na década de 40, na década de 50. E agora está começando a borbulhar. Que bom, né? Sempre tem uma explicação para o fascínio que isso atrai sobre as pessoas, né? As pessoas normalmente dançam antes de começarem a falar, por exemplo. Sim, tem todo um gesto, né? Exato, é a primeira manifestação artística do mundo, né? Sem dúvida. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Vou pedir até para encerrarmos o nosso programa, depois apresentar os créditos finais do nosso programa, mostrando um outro vídeo que vocês trouxeram aqui, o Portas Virtuais. O Portas Virtuais, eu só vou dar um adendo, ele é com parceria com a Virtual Companhia de Dança, por isso que é Abrindo Portas com a Virtual, e foi gravado em Cochabamba, na Bolívia, numa residência que a gente fez esse ano. Puxa, que bacana. As duas companhias. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, desejar êxito total no workshop e na apresentação do Vagamundo hoje à noite, né? A partir das 19 horas, na Oficina Cultural Fred Navarro, que fica na Casa de Cultura de Norado Vale, aqui em Rio Preto. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado a você também que nos acompanhou em casa nessa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Nas imagens finais do nosso programa, nós vamos ver trechos do Portas Virtuais, um videodança trazido aqui pelo pessoal, a Denise e pelo Michel. Muito obrigado e até uma próxima.